Tô vendo já minha tela aí, né, galera? Sim. Sim, aí ou não. Então, beleza, né? Como o Marcelão falou aí, né? Vou passar um overview geral aí do que é Deep Learning, né? Falar um pouquinho de uma rede que eu usei, que eu apliquei, são as redes convolucionais, a CNN, no meu TCC. Mostrar também, né, vamos dizer assim, o lado bom e o lado mal também de Deep Learning. Um pouco da diferença também entre Machine Learning e Deep Learning também, das aplicações e da complexidade também, que é aplicar aí um Deep Learning. Aqui é um resumo em geral aqui, do que a gente vai falar hoje aqui, né? Ver um pouquinho aí do que é IA, Machine Learning, os tipos de aprendizagem que tem, Deep Learning, alguns conceitos, aplicações, como eu comentei, a CNN, e isso aí é aplicado também usando NLP, né? Que é o processamento aí de linguagem natural. Deixa eu pouco lento aqui. Vou passar aqui mais fácil. Falando então da forma geral aqui, né? Do que é IA aqui no. Oh, caramba. Vou passar aqui mesmo, vai. Falando no geralzão aqui, né? Do que é IA aqui, né? Basicamente, então, ela é um guarda-chuva, um leque aqui maior, onde dentro dela tem subcategorias, né? Que é, no caso, o Machine Learning, e dentro dele aqui é o Deep Learning. E então, basicamente, o que é IA, né? O que significa então essa inteligência artificial? Nada mais é do que qualquer técnica aí que dá a capacidade da máquina aprender ou imitar a nossa inteligência, a nossa forma de raciocinar. É até um pouco filosófico, às vezes, até falar nisso também. Quando você fala em uma máquina aprender como a gente pensa, como a gente toma uma decisão. Aí dentro dele tem o machine learning, né, que são, no caso aí, métodos estocásticos que possibilitam a máquina então aprender a partir de dados, ou seja, de exemplos aí, sem programação. Quando a gente fala aqui sem programação, é sem o famoso if else. Então, se acontecer isso, ele faz aquilo, se não, faz aquilo. Então, basicamente, a gente cria modelos matemáticos de tal forma aí, então, que ela consiga aí, compreender um tal problema ali, um dado ali ambiente, um problema. E mais profundo ainda aqui, talvez o mais complexo de todos aqui, aí tem as redes de Deep Learning, né, que é a estrela aqui hoje dessa apresentação, né, que basicamente aí é o que mais assimila aí a, as nossas tarefas humanas de pensar, para reconhecimento de símbolos, de padrões ocultos aí, a partir de dados também. No caso aqui é o que mais se aproxima aí mesmo a forma de como a gente pensa ou toma decisão. Aí aqui, né, o exemplinho, né, da Sofia, né, que até tem uma frase dela legal aqui, que ela, um dia quer destruir os humanos aí, bem clássico nessa entrevista, que é basicamente aí, né, uma das IAs que a gente tem mais avançada hoje no mundo, essa humanoide aqui, e mostra aí o poder que a gente tem hoje quando a gente pensa em Deep Learning. Uma coisa também que é bem legal deixar bem frisado também, que, como eu comentei lá, IA não é código, e sim matemática. Ou seja, se você quer um dia começar a aprender aí machine learning, IA, você tem que aprender matemática, não tem como fugir disso. E geralmente é uma matemática fodida, bem avançada. A partir de modelagem, então nem se fala, aí tem que saber muito cálculo aí, álgebra, derivada, são os pontos chaves aí quando você pensa em inteligência artificial. E aí, nesse meio, né, desse tipo de aprendizagem aí, de machine learning principalmente, a gente geralmente divide em três subcampos, né? Que é o supervisionado, o não supervisionado e o por reforço. Que basicamente, começando aqui por aprendizado supervisionado, é quando eu tenho duas classes, no caso aqui a classe A e a classe B, e eu sei qual classe eu tenho que classificar, ou seja, dado lá a minha base de dados, eu tenho ali os meus rótulos, os meus labels aí, e eu sei que eu tenho que classificar ou em classe A ou em classe B. Então eu tenho que modelar
descobrir um modelo matemático ali, de tal forma que eu consiga separar essas duas classes, dado que eu já sei elas. E aqui o aprendizado não supervisionado seria ao inverso do supervisionado, ou seja, eu não tenho ali, né, as minhas classes definidas, eu tenho apenas um conjunto de características, e dado esse conjunto de características, eu tento então clusterizar ela, ou seja, eu tento criar grupos dessas informações e da minha base de dados. Então aqui está um exemplo aqui, né, que eu tenho aqui 4 clusters aqui, vou jogando aqui um dado qualquer, aí ele vai calculando aqui as interações e vai aqui criando aqui esses clusters aqui, de acordo lá com as minhas características, né? E aqui, né, é um exemplo bem legal de aprendizado por reforço. Deixa eu ver se consigo até rodar ele aqui. Deixa eu ver se eu conseguir. Olha, esse eu acho que você pode clicar no cantinho ali no slide que você quer Tá, apresentar, que abre direto nele, quando você vai tá, fazer. deixa eu ver. Tá bem lento aqui para carregar. Tô na minha máquina Linux. Se você quiser me mandar, Lécio, o arquivo, eu abro aqui e transmito também. E aí você só me Tá, fala como deixa passar. eu ver se eu consigo aqui de novo. Se não conseguir, aí eu. Beleza. Qual foi? Deixa eu ver se vai rodar aqui. Aí. Esse aqui é um exemplo, né, bem clássico de um vídeo aqui que mostra basicamente, assim, resumindo o que seria um aprendizado por reforço, né? Vou play aqui no videozinho aqui. Então, né, basicamente, o que ilustra esse vídeo aqui, né, de aprendizado por reforço. Dado um agente ali no ambiente, no caso, o agente ali, no caso, é a criança, ele, você apresenta para ele determinado direções ou regras que tem ali nesse ambiente, e você, então, dado uma ação que ele fizer, você acrescenta um peso para ele, ou pode ser negativo ou positivo, ou seja, uma punição, uma recompensa. O exemplo aqui dessa criança aqui, né, no caso ela seria o agente, aí ela tem duas opções, que é comer ou não comer. Se ela comer, beleza, tranquilo, não sofre nenhuma punição. Mas se ela não comer, recusar aqui, no caso aqui, o pai aqui explica, né, que ela vai apanhar. Então, um exemplo aqui bem clássico aqui, quando a gente pensa também em aprendizado por reforço, que é bem ilustrativo também. E aqui também é utilizado também, que é para treinamento desses cachorros robóticos, vamos dizer assim. Está bem ruim aqui para carregar. Que também usa também aprendizado por reforço também. Eu até mostro para vocês aqui também um algoritmo que eu rodei também para treinamento desses cachorros aqui, que basicamente usa aprendizado por reforço para ensinar eles a andar mesmo em qualquer ambiente. Seja ele com qualquer tipo de objeto, de obstáculo em si, ou em plano, enfim. Então, basicamente, a gente usa aprendizado por reforço para treinar também alguns tipos de cachorro robótico. Vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver qual que tá a tela. Aqui um exemplo que eu fiz, que eu rodei, que demorou 11 horas para poder treinar, que eu ensinei esse cachorro aqui a andar em um ambiente. Então, aqui é a primeira época de treinamento dele. Ele que não andou nada, ele praticamente caiu, deu alguns movimentos e caiu. Aí, de acordo com que ele vai aprendendo a andar no ambiente, a conhecer o ambiente, ele vai aprendendo ali já a dar os primeiros movimentos e aprender a andar. Então aqui ainda está bem ruimzinho, está rastejando ainda. Deixa eu ver aqui outro videozinho. Ele já está começando a andar um pouco melhor, ainda rastejando ainda, mas está um pouco melhor. E aí depois de 1000 épocas de treinamento, que eu deixei para rodar dentro da máquina do Google, demorou 11 horas para poder rodar, deixei de um dia para o outro rodando.
Aí ele aqui ele aprendeu já a andar um pouquinho melhor, andar desse ambiente aqui. Então, basicamente, isso é um tipo também de aprendizado por reforço também. Geralmente eles treinam aqui, né, nesse ambiente aqui computacional. Depois eles jogam lá para o algoritmo, para o hardware lá desse robô aqui. Ele já começa aqui a andar ou conhecer o ambiente aqui que ele foi treinado. Agora, né, aprofundando, né, no mundo de Deep Learning em si aí, vou falar agora que é o nosso tema principal aqui, né, que ele nada mais é do que a simulação dos nossos neurônios, né? Então aqui tem um neurônio biológico e aqui seria, no caso, a tipologia de rede, como a gente montaria isso aqui computacionalmente falando. Então aqui no neurônio biológico eu tenho aqui o dendritos, que é onde entra a minha informação, aqui o meu corpo do axônio, onde que eu trato toda a minha informação, e aqui o meu terminal de saída, é onde que depois que passou toda a informação, calculou lá uns pesos, vamos dizer assim, saiu, então tem aqui a transmissão de informação de um neurônio para o outro. E aqui seria a nossa tipologia de rede, que a gente aplica aqui, no nosso caso aqui, quando a gente está falando de Deep Learning computacionalmente. Então aqui eu tenho os meus pesos, né, W1 e W2, os meus X, que seria a entrada da minha informação. Tenho aqui uma equação soma, para somar as informações. Passo para a função de ativação, e nessa função de ativação aqui, ela classifica, tem M, C, D, Y aqui. Então, se ela, no caso, vamos supor, se ela é 0 ou se é 1, então, depois que passou aqui, ela classifica essa informação aqui, por exemplo. E aqui é um gifzinho explicando, mostrando aqui, ilustrando o que seria aqui a transmissão do neurônio biológico, né, entre eles. E aqui a ilustração de um neurônio computacional. Então, perceba que aqui ele entra aqui um vetor, que é o número 7, que tem 784 aqui tamanho de entrada, e passa todo pelo processamento aqui, ligando, desligando os neurônios, até sair a resposta final aqui, que no caso aqui é o 7. E que também é um gifzinho, que deixa eu consigo botar aqui em tela grande, que explica bem a diferença, né, entre Machine Learning e Deep Learning, onde que, dado aqui uma entrada, no caso aqui essa imagem aqui de uma árvore, em Machine Learning eu tenho que ter alguém que extraia para mim essas características. Então, ou seja, tem que ter todo o trabalho ainda de manipulação dessa imagem antes de passar aqui pela minha rede e fazer classificação. Já quando você está com Deep Learning, você não precisa desse cara aqui para as características. Você simplesmente passa ela pela rede e a própria rede, através de cálculos, ela faz todo esse trabalho para você. Então, ela consegue extrair todas as características da imagem aqui em si e depois ela mesma classifica. Por isso que ela geralmente precisa de muito mais dados e também de muito mais tempo e processamento para poder rodar também. Tem esse processamento antes. Mas só que a diferença também é que aqui eu tenho que, queira ou não, entender um pouco do negócio também, do que eu quero extrair aqui de informação. E aqui, basicamente, a minha rede ela faz isso para mim. Então, passo para ela, ela meio que acha o padrão, vem ali e classifica para mim. Então, essa também é uma diferença bem legal aqui também entre Deep Learning e Machine Learning. Aqui é uma imagem que ilustra as diferentes arquiteturas de redes de Deep Learning. Então, desde a mais simples aqui, que é um Perceptron, e rede Forward Forward, até as mais complexas aqui, onde tem várias camadas, algumas com memória, enfim. Eu não vou passar tanto a fundo aqui, que nem todas que eu conheço, algumas aqui sim. Mas no finalzinho aqui eu vou comentar até de uma, que não sei se vai estar aqui, que é a rede CNN. Mas enfim, é basicamente que uma das arquiteturas que tem aí de Deep Learning, tanto de entrada, tipo de células, para que serve, enfim, um resumão aí dos tipos de redes que tem de Deep Learning. Ô, Alessio, volta Pode aí só um falar. minuto. Eu acho esse slide muito legal porque ele mostra diferentes tipos de redes neurais que não necessariamente são avançadas, né? Tipo, você tem uma Markov Chain aí que é um negócio super antigo que realmente é uma rede neural e que vem de antes de ter Deep Learning, de ter processamento de imagem.
não antes dos próprios neurônios artificiais, mas assim, é bem legal porque mostra que é um ramo bem maior do que só o Deep Learning, né? Tem várias outras Sim, aplicações. meio que é evolução da, né, vamos dizer assim, evolução de cada uma até chegar que a gente tem hoje as mais avançadas, né, as que mais poder de processamento, né? Porque antigamente como não tinha tanto poder assim, então acaba sendo até uma rede mais simples assim. Mais alguma coisa? Não, era só esse comentário mesmo. Aí aqui eu vou mostrar para vocês também um negócio bem legal que chama-se Playground, que é um site open aqui, onde a gente pode fazer simulações de redes neurais, de neurônios. Opa. Então aqui a carinha dele, né, onde a gente pode, por exemplo, escolher aqui quantos neurônios a gente quer de entrada, alguns tipos de dados também que a gente escolher aqui, por exemplo, de tipo de cluster. Aqui tem alguns exemplos também. E alguns também parâmetros também de regulagem da nossa rede. Que eu vou explicar depois na apresentação aqui, cada um para vocês. Mas só para vocês terem uma ideia desse playground aqui, ó. Posso escolher, por exemplo, 3 neurônios, 4 neurônios de entrada. Posso escolher também aqui quantas camadas que eu quero aqui oculta, interna. Então, eu posso colocar aqui, se quiser, mais uma. Então, eu posso colocar aqui, acrescentar também neurônios também se eu quiser, por exemplo. Custo também neurônios também eu quero de saída. E isso você vai ver também aqui em tempo real também como está ficando aqui o seu cluster. Se ele está legal ou se não, se acha que tem que melhorar alguma coisa, enfim. Então eu posso regular isso também. Se quiser também eu posso tirar, só clicar em cima dele também, posso apagar. E aqui estão alguns parâmetros, né, que eu vou explicar depois no PowerPoint para vocês aqui, cada um deles. Onde eu posso aqui regular aqui a learning rate, a função de ativação que eu quero, tipo de função de ativação, se eu quero algum tipo de regularização. Deixa eu ver aqui também. Quero classificação, beleza. Então é só rodar aqui. Aí você consegue ver também até aqui a curva também de treinamento também. Parece que não tá tão legal. Posso ir ocultando aqui. Você consegue ver aqui em tempo real as duas curvas de treinamento. Escolher tipo de dado. Então aqui dá para você simular, caso você queira simular como fica alguma coisa. Tipo, é bem simples, é mais intuitivo mesmo. Você vê como funciona cada um dos neurônios de cada camada. Então você pode brincar aqui nesse playground aqui, né? Então, ó, voltando aqui para os slides, vou explicar agora aqui alguns termos também. Playground. Vai. Os termos que tem lá, né, no caso é número de épocas, learning rate, função de ativação, que no caso eu coloquei até um asterisco aqui, que esse que eu vou explicar mais para frente, o que é quando eu falar lá de CNN, eu vou explicar um pouco mais a fundo do que é isso. Regularização, taxa de regularização, ratio treino ou teste, batch size e curva de treino, curva de perca ali, de treino ou teste. Então, basicamente, o que é época? Época nada mais é do que atualização dos pesos ali até ela convergir, ou seja, até ter o menor erro. Então, aqui essa ilustração aqui, no caso, mostra que um ambiente, vamos dizer assim, formado pelos seus dados, vamos supor que você tem lá seus dados lá, aí vamos supor que ele forma para você esse plano aqui, esse mapa aqui. E para a gente conseguir ali o menor erro, o menor resultado, a gente tem que conseguir, no caso aqui, que chama-se de mínimo local, mínimo global, que é o menor erro possível. Então, número de erros nada mais é que a quantidade de vezes aí que a gente quer atualizar nossos pesos, até ele convergir aqui, ou chegar, no caso, ao menor peso ou menor erro possível. Então, basicamente isso que seria a época. E learning rate no caso aqui, o nosso número de passos. É o valor que a gente quer que nosso peso atualize de quanto em quanto, tomando nossos passos, até ele convergir. Então, aqui tem esse GIF aqui, exemplifica isso. Por exemplo, um learning rate de 0,03, iniciando em 0,7, ele vai dar pequenos passos aqui, até aqui o mínimo aqui, até ele convergir, mas de pouquinho em pouquinho até ele convergir, ou seja, ele demora mais então. Aqui com 0,4 ele vai convergir até de forma mais rápida, então dá um salto aqui em si até chegar aqui o mínimo aqui,
E aqui um pouco maior que de 0,02, ele não consegue convergir. Ou seja, ele não consegue achar o mínimo aqui, o mínimo global, que seria o menor erro possível. Então ele fica aqui ricocheteando aqui. Então, no caso, esse daqui não seria um bom parâmetro de passo, vamos dizer assim, para poder dar aqui o menor erro possível. Então, no caso, isso aqui não seria tão legal assim para o seu treinamento. A taxa de regularização nada mais é que uma técnica para evitar overfitting. E o que é overfitting? Overfitting nada mais é que é quando o seu modelo ali de deep learning ele não consegue aprender. Ou seja, ele decora os seus dados, ele em si não aprende. Ou seja, quando você mostra para ele um novo conjunto de dados, ele não consegue aprender, ele não consegue classificar muito bem esses dados, então ele erra bastante, porque ele decora ali seus dados. Então ele torna assim, vamos dizer assim, ela fica uma rede burra, porque ele não aprende, sim, ele decora. Aí, para ilustrar isso, coloquei esse gifzinho aqui, que mostra como seria as curvas em si ali de aprendizagem. Então, aqui mostra a primeira curva, que seria a curva perfeita, que é uma curva bem suave. Então, a função sua foi boa, foi legal. Aqui depois mostra, tinha mostrado aqui antes, né, uma função que ela acertou, entre aspas, todos os dados, mas, ou seja, ela não acertou, ela decorou, por isso então, que ela acertou. Então, isso seria uma curva ruim. Então, por isso que quando a gente trabalha com Deep Learning, a gente tem que estar muito bem também nessas taxas de regularização, que justamente para acontecer isso aqui, que ela decorar todos os dados e não ter essa curva aqui suave, que a gente sempre espera aí quando a gente está trabalhando com Deep Learning. Alguém tem alguma pergunta? Pode comentar aí, galera. Eu acho legal comentar também o fato de que a gente chama isso aí de hiperparâmetros, né? Que são parâmetros que não podem ser estimados. Então, você consegue você deu um spoiler que eu falei para a frente, mas beleza. Mas tranquilo. Aí aqui é o ratio de treino ao teste, que é basicamente separar seus dados de treino para teste, né? Então aqui se o seu N for igual a 100, você tipo, meio que não tem ali um algoritmo em si, então você meio que descarta. Se você tem um N ali igual a 10 mil linhas, então você pode fazer 30 para teste, para treinar na sua rede, e 70 para treino e 30 para teste, pra depois que você treinou ela. E aqui N igual a 100 de 20 a 80, e para N igual a 1 milhão mais, você pode deixar 1% aqui para teste e 99% aqui para treino. E aqui também é o batch size também, que é a forma ali de quando você vai passar também a quantidade de dados para sua rede, então de quanto em quanto, vamos dizer assim. Então aqui tem alguns exemplos aqui, por exemplo, eu tenho uma ordem de igual a 10 e um batch de igual a 100, eu vou passar primeiro todas elas, as 10, até completar aqui e até passar depois para o segundo processo. Diferentemente aqui, um batch de igual a 5, mais de 1 em 1, que eu já passo ela para a rede e já vou, vamos dizer assim, classificando ela, ou treinando ela. Aqui, no caso, eu acumulo e aqui eu já passo direto, até chegar ali ao meu processo final ali na minha rede. Alessio, Pode falar. você pode voltar naquele slide que tinha as divisões de ter isso, esse aí, de teste, treinamento e tal. Deixar claro, gente, que isso tudo depende do que você está tratando, né? Da natureza do seu dado, do tipo de modelo que você está usando, o que é pouco dado para você treinar? Bom, depende, né? Imagem que você está lidando, texto, tudo isso depende, né? Quão complexo quantas variáveis tem, qual que é o tamanho da sua imagem. Então, assim, não é set in stone isso aí, não, né? Tipo, não é uma verdade absoluta, né? Depende Isso. de cada caso. Aqui é só um exemplo mesmo, só para ilustrar mesmo o que seria, para dividir para treino e teste mesmo. Mas é bem esse que o Ravi falou. Alex, eu vou Aqui, fazer um comentário até para ilustrar isso pode que o falar. Ravi falou. Eu fiz um treinamento de uma rede relacionado à parte de câncer. E os dados que eu usei eram questionários de pessoas, né, de comportamentos da pessoa relacionado ao que pudesse levá-la a ter câncer ou não. E
Normalmente são questionários que a gente não tem uma quantidade muito grande, né? E aí, o que que eu fiz? Eu fui experimentando essa taxa, né, de teste e treino até eu encontrar o melhor resultado, né? Então, eu tentei me basear em algumas coisas da literatura, mas tudo que eu encontrei, inclusive essa imagem aí, não foi muito funcional para mim, sabe? Não, sim, sim. É mais como a gente fala no chute. Você fica no chute, chutando e até testando. Eu vou falar um pouco mais disso quando eu for falar da minha implementação que eu fiz, para você ver o quanto o dado em si ali é importante quando você trabalha com Deep Learning. E trabalha também com hiperparâmetros também. É bem difícil, é bem foda. É teste, é chute, vai chutando até você achar ali o que melhor se adequa aos seus dados. Mas é bem foda trabalhar com isso também. Continuando aqui, galera, então aqui é a curva de perca, né? Ou curva loss aqui que a gente chama também, que é basicamente a distância que você está aqui do seu valor real. Ou seja, dado um valor aqui, tipo, vamos supor que aqui vai 0,5, e minha previsão aqui, sei lá, deu 0,7, então estou distante de 0,2. Então essa distância, basicamente, é a curva de perca. O quanto distante eu estou do meu valor real. E aqui um exemplo, né, que eu coloquei aqui para ilustrar, de dado de treino de validação. Perceba que no caso essa aqui não seria uma curva muito boa, porque tem uma distância grande aqui e não está junto, porque o que seria uma curva boa seria essa linha aqui e ter a outra aqui de validação juntinha aqui, perfeita aqui, treinando aqui junto. Então essa aqui começa até, parece que bem, mas depois dá essa subida aqui, então isso aqui já não seria uma curva legal aqui de curva de perca de treinamento. Vou até depois explicar também no meu treinamento que eu fiz também, explicar melhor isso daqui. E como aí, né, teve já spoilers aí, né, todo esse conjunto que eu comentei aqui de época, tamanho do bet, learning rate, regularização, a gente chama isso de hiperparâmetros, que é justamente isso o que ajusta a nossa rede, ou seja, que ela faz ter um resultado bom ou um resultado ruim. Como eu comentei, tipo, você não tem tipo, um padrão, não tem tipo, faz isso, faz aquilo. É tudo por chute, tudo por teste. Então você vai chutando, colocando mais neurônios, menos neurônios, aumentando taxa, diminuindo taxa, enfim, até você conseguir um bom resultado. Por isso que é bom também sempre saber a matemática também por trás do que acontece nesses cálculos também, porque também ajuda também a regular a sua rede também. Então, como eu comentei, tem que saber matemática, cálculo e derivada e álgebra para poder mexer também com esses hiperparâmetros. Só uma dúvida, Alex, rapidinho. Falar? Então, assim, eu sou muito novo também nesse negócio de data science e me chamou a atenção a sua fala sobre chute. Teria alguma forma, algumas metodologias de, sei lá, saber o que que você tem que mexer, quantos neurônios tem que tirar, quantos tem que colocar e tal? Ou seria realmente só testando mesmo que consegue chegar em algum lugar? Assim, cara, pelas experiências que eu tive, né, que eu já trabalhei, já estudei isso aqui também com caras da área mesmo, que mexem com isso, são duas formas, né? Uma é você pegar exemplos da internet mesmo, semelhantes ao seu, e tentar ali, vamos dizer assim, basear-se no dele e ver o resultado que dá. E o outro é a experiência, cara. Você ir treinando, fazendo vários exemplos, assim, até você ganhar, pela sua experiência, você consegue, é, é, vamos dizer, chutar, errar menos, vamos dizer assim, né? Você consegue errar Entendi. menos ou chutar o mais próximo possível. Aham. Mas é uma grande surpresa, você meio que não tem ali algo fixo ali, padrão. Beleza, Posso obrigado. complementar? Pode sim, Deixa manda eu aí. complementar, sabe? Eu Quem respondi primeiro? primeiro. É porque, assim, o que a gente fala do hiperparâmetro é que a gente não consegue estimar ele. Quando você estima Isso. um parâmetro, você tem um método bem definido, que é só você usar esse método que ele vai te dar o melhor valor. É um chute, mas é um chute seguido de análises experimentais. Então, você coloca um learning rate X, vê qual foi o resultado disso, aumenta e vai fazendo a avaliação. Está melhorando com a subida ou então está piorando com as diferentes learning rate. Então, é meio que um chute, mas é um chute sistêmico. Assim, você tem uma forma de avaliando o que você está fazendo, você vai plotando os gráficos e vendo os resultados. Isso. Essa era a minha complementação. Entendi. Beleza, valeu. Já é.
talvez o Alessio fosse falar isso mais pra frente, mas não tem problema, ele fala de novo, né, Alessio? Pode ser, eu falo. Mas uma forma de lidar com isso tem uma metodologia que chama Grid Search, que você lista quais são os seus hiperparâmetros, e daí você varia eles em iterações mesmo, sei lá, repetindo para cada combinação de hiperparâmetros 5 vezes, por exemplo, tira uma média, e aí você vê qual que é o melhor resultado, para você ver quais são as melhores combinações, ranqueia elas, né? Quais são as melhores combinações de parâmetros. Mas é o que o Alex falou, assim, é muito importante, se você já tiver um exemplo de aplicação muito semelhante ao seu, você usar como base aquilo ali, como parâmetro essa informação, né? Você pode partir dali e variar a partir dele para você achar uma solução um pouco melhor e tal. Esses ajustes finos sempre vão rolar, entendeu? Sempre vai existir, mas se você já tiver algum conhecimento do problema específico, já te ajuda demais. Entendi. Realmente. Ok. Trabalhoso. Beleza. Aqui é outro também, né? Outro legal para poder brincar também com machine learning. No caso Deep Learning aqui, né? Que é o KickDraw, que no caso aqui é do Google. Que no caso aqui não é nada de código, é mais pra você brincar mesmo, pra você ensinar a rede deles. Que é ensinar a rede deles a desenhar. Então, tá aqui, por exemplo, desenha aqui uma coroa. Então, você pega aqui e desenha aqui uma coroa, por exemplo. Aí ele Já sei, vai tentar acertar para coroa. você. Aí desenha o nariz. Você desenha qualquer coisa aqui. Então, Estou a ver bumerangue. né, Já sei, é nariz. Ó, acertou. E assim vai. Mas também é um lugar para brincar também, para brincar de rede, não tem nada de mexer mesmo como lá o playground. Mas é mais para você brincar mesmo aqui das imagens aqui em si. Deixa eu carregar aqui. Opa. Aqui é um outro exemplo de Deep Learning aplicado no caso aqui em jogos. Deixa eu baixar aqui. Onde o cara que treina uma rede neural aqui para poder jogar o jogo da Snake, né? Então aqui ele mostra a quantidade de inputs que teve, de camada oculta aqui interna, tanto de saída, os passos aqui, as direções que a Snake tinha que aprender também. Passar pra frente aqui. E aqui ele mostra então ela rodando aqui, o algoritmo dele. Mostra até aqui também a mutação que ela teve, a pontuação e os neurônios também em si aqui funcionando também. Toda a aplicação aqui. Então ela tá aprendendo aqui a jogar o joguinho aqui da Snake aqui, comendo a maçãzinha ali. Explicando aqui um pouquinho. Depois de 14 gerações. Enfim, então aqui é mais uma aplicação mesmo de Deep Learning mesmo. Bem simples aqui para jogos também, que usa bastante também. E aqui agora começar eu praticamente mostrei aqui algumas aplicações legais, né, de Deep Learning aqui do jogo, aqui do desenho, lá dos cachorros robóticos lá. E vou começar agora a entrar em algumas aplicações aqui, vamos dizer assim, pro mal, né? Então, até coloquei esse meme aqui, essa imagem aqui, né? A gente comentou agora porque do aspirador, né? Aí que é o aspirador, como esse botão de cabelo da mulher, que quer dominar e tal. Aí então começou. Deixa eu passar aqui. Ô, Então, Alessio, desculpa ficar te interrompendo da hora, mas é pode só falar, mano. porque acho importante. No nosso próximo encontro meu do Leleu, a gente até mostrou quais vão ser os temas, né? Né, aquela representação ali do Snake, Ah, pelo visto é um algoritmo genético, né? Tinha até sim. um taxa de mutação e tal, que é o que nós vamos tratar lá. A gente vai falar de computação evolucionária e explicar melhor um pouco isso, né? É um pouquinho diferente daquele learning rate que tinha lá nos outros que você mostrou, e como é que isso funciona, que eu acho muito legal, que é um dos meus temas preferidos, só para dar fazer esse comentário aí, que é sobre isso que nós Não, vamos falar. não, Só para tem. dar um spoiler, né? Mas aqui, que bom, cara, porque aí você mostra se esse vídeo aí vai ganhar o Snake, fazer uma Snake grandona ou não, porque eu fiquei muito curioso ali. Eu também, E cara. a Pô, Alex jogou pra frente. Eu falei assim, Você quer que Alex, eu que volte? isso? O que aconteceu, cara? só no finalzinho lá, Alex, rapidinho, só rapidão mesmo, coisa Eu rápida. agradeço que alguém fez essa interferência. Porque eu tava, pô, não acredito que ele não mostrou o final. Vamos ver, ó. Tá aqui. Vamos ver. Ó.
Aí ficou burra, né? Eu sou melhor que essa daí, né? Cara, não, mas já, sei lá, eu já gostei do resultado, porque a primeira lá, ela tinha 4 de tamanho e ficava dando volta nela mesmo, velho. Deixa eu voltar. Ó, Não, ficou massa, velho, ó. a diferença. Bem massa, que isso. Cabuloso. Isso porque ele parou de fazer os testes, né? Porque se ele Sim, sim. continuasse, provavelmente ele conseguiria uma Snake maior, né? Sim, com O certeza. mais legal pra mim é que ele tá fazendo a mesma tática que quando você tá jogando Snake você faz. Agora ele errou, mas que aí ele tá fazendo os quadros e deixar ela dentro. É. Verdade. Aí, é uma curiosidade agora. Suei aqui. Cadê aqui? Pá. Aí hoje, né, infelizmente, aí a gente, como Deep Learning é uma técnica bem avançada, e como comentei, ela é que mais se assemelha aí a decisões humanas. Então, né, como o povo não perde outra, né, ele criaram aqui no caso uma rede com Deep Learning que consegue sintetizar uma voz. Então, dado ali um áudio de 5 segundos apenas, ela consegue ali criar ali uma voz sintética dessa mesma pessoa. Então imagine, eu pegar um áudio de vocês aqui falando agora, usar essa rede aqui, recriar ela e sei lá, passar alguma coisa para vocês com o seu áudio. É muito louco. Só vou pra frente aqui. Opa, a propaganda, passar aqui. Tem esse também, né, que consegue também trocar a face da pessoa também. Mudar Deepfake, as da né? pessoa. Isso, deepfakes. Os do Obama, deepfake deles são todos perfeitos. O rosto desse cara é totalmente computacionável. Sim, eu vi um vídeo, né, que mostrava a cara do Obama aqui, o fake e a que a rede tinha criado e a original. Tipo, lado a lado você não consegue ver a diferença. É muito louco. Aqui mostra, explica um pouquinho aqui também do como funciona. Vou explicando um pouquinho o nome da rede. Eu mostro um pouquinho aqui dos cálculos também, de como ele fez essa rede em si. Um pouquinho pra frente aqui, tem muita coisa. Aqui, ó. Aumenta um pouquinho pra gente escutar. Deixa eu Ela botar. consegue um texto e falar ele. The Blue Lagoon is a 1980 American romance and adventure film directed by Randall Kleiser. 第一班商业航班在1919年来往于美国和加拿大。 E se você não der nenhum texto para ela falar, ela consegue inventar palavras por conta própria, misturando o que ela aprendeu ao longo do treinamento. O Ravi faz isso aí demais também, inventar palavra. Sim, sim. Isso eu vou tentar fazer nas férias agora. Vou tentar fazer isso. E como ela trabalha com a onda sonora bruta, se você treinar ela com sons de piano, ela consegue criar música também. E é claro que os caras não se contentaram com esses resultados. 5 segundos dela falando. 5 segundos, mano. É um áudio no Zap e já era. Alguém pode fazer um assistente virtual com a sua voz. Aliás, pausa. Eu tô sentindo que no futuro e um áudio de 5 segundos da pessoa falando qualquer coisa. Daí o algoritmo vai gerar outro áudio dessa mesma voz, só que falando aquilo que tá no texto escrito. Cada coluna colorida dessa é uma pessoa diferente. E a primeira linha são os áudios originais das pessoas falando. The Norsemen considered the rainbow as a bridge over which the gods passed from Earth to their home in the sky. These take the shape of a long round arch with its path high above and its war must be done by circumvention. Os outros são os áudios gerados pelo algoritmo, com o que está sendo falado e escrito logo em cima. Take a look at these pages for Crooked Creek Drive. There are several listings for gas station. Take a look at these pages for Crooked Creek Drive. There are several listings for gas station. Take a look at these pages for Crooked. Então que nosso tempo tá acabando aqui, né? Então vou passar um pouco pra frente aqui. Esse aqui é legal também mostrar também, que é o robô Fedor da Rússia. Opa,
Aqui é um robozinho bem legal também. Cadê? Aí esse robô eu acho bem avançado também, porque... Do robô russo que recentemente chamou a atenção do mundo ao ser capaz de fazer flexões, dirigir um carro e até mesmo, acredite, atirar. Saiba que os russos pretendem enviar 2 robôs desse ao espaço em 2022. O motivo? Confira agora mesmo no vídeo de hoje. A abreviação de pesquisa de objetos de demonstração possa ser um verdadeiro humanoide faz tudo. Mente que 2 robôs fedor serão enviados ao espacial produzido pela Roscosmos. Enviado ao espaço ainda é um mistério. Além da agência espacial também não fazer comentários sobre esse ponto. Então, aqui é um robozinho russo, né? Chama Fedor. Ele É uma tarefa muito importante fazer flexão, né? Do robô. Ficar mais forte. Atira, fica forte, anda de carro e tal. Então, aí, pra você ter ideia, o poder da IA e do Deep Learning hoje, a gente tem hoje aqui pro mal, no caso. Né? Ele fala que para enviar para o espaço, mas é mentira, é russo. Então, enfim. Vou passar aqui pro outro aqui. Aqui tá a mesma coisa também, é o vídeo fake real. When there's so many things. Que mostra And de if lá. you don't know their voices, And so should you. Only blah, 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 bing, bang, boom. You even pollute more than before the agreement. How would you describe your personality? My personality, I'm bad and bougie and cute. Aí pra vocês verem aqui, o cara lá pegou, né? Mudou a voz do carinha lá dos Estados Unidos. E aqui mudou a carinha da menina aqui também. Botou até a voz fake também. Eu vou passar aqui de voz, não vai dar tempo de apresentar o resto. Esse aqui também é bem legal também, que é geração de rostos também. E... rapidinho aqui. Usa redes GANs, redes generativas aí que gera rostos. Então, toda vez que eu dou aqui um refresh, ele gera um rosto que não existe. Quem criou isso aqui foi a rede, até mostra aqui também. Toda vez que eu rodo aqui, ele gera para mim uma pessoa diferente. Então, se quiser também, eu posso criar um perfil fake também, ó, com as pessoas que não existem. A rede criou para mim. Bem legal também. Enfim, vamos voltar aqui. Aí, aprofundando um pouquinho, né, eu vou falar agora das redes convolucionais aqui, que foi a rede que eu utilizei aqui no meu TCC também, que eu vou explicar um pouquinho dela. Geralmente, ela é aplicada bastante em imagens. Então, dado aqui uma imagem, ela usa aqui features de características, traz as informações aqui dessa imagem, usa aqui uma função de ativação, e ela vai passando aqui por cada um do filtro aqui, até no final aqui extrair as gerais aqui dessa imagem em si, só disso. Aí depois passo pela minha rede e classifico ela. Então aqui está esse exemplo aqui. Aqui está um exemplo aqui com número, esse aqui. Aqui é um gifzinho que exemplifica a passagem dos filtros. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês também, uma que eu fiz aqui também. Eu fiz uma cena aqui no Excel. Então, basicamente, eu tenho aqui a minha imagem, tenho aqui o meu filtro. Então, naquelas que tem uma reta, então tudo que é reta aqui ela vai pegar, da diagonal aqui a principal e a secundária aqui, da minha imagem. Dado esse filtro, então, aqui, eu passo aqui na minha imagem em si. Então, eu passei esse filtro aqui na minha imagem. Aí formou aqui esses zeros e esses 1 e menos 1. No caso aqui, a conta que eu fiz aqui é pegar esse filtro meu e multiplicar por isso daqui. Dar esse resultado aqui, o de 1. Aí depois que eu passei esse filtro aqui, eu peguei isso daqui e dividi por 9. Eu somei ele e dividi por 9. Que dá esse resultado aqui, cada um desses 9 quadradinhos aqui. Aí depois que eu fiz isso, eu passei pela função relu, que é se for menor igual a 0, é 0. Se for maior ou igual a 0 é o próprio valor, que é minha função aqui relu. Um pouquinho de matemática para vocês, galera, rapidinho aqui, senão não dá tempo. Então aqui, passando meu filtro aqui, eu extraí todas as características da minha rede, da minha imagem em geral aqui, até passar pela minha camada pool. O que é a camada pool? Nada mais é do que pegar isso aqui e pegar os maiores valores. Então aqui eu tenho um stride de 2 por 2, ou seja, de quanto eu vou pular aqui. Então vou pular aqui, eu pego quadradinho aqui de 2 em 2, esses 4 aqui, pego o maior valor, 33, aí eu pulo de 2 em 2 de novo, pego o maior valor, 33, e assim vai, até pegar todas as características, os maiores valores aqui dessa minha imagem aqui pequena, até formar essa menor imagem aqui,
que nada mais é do que a representação vamos dizer assim, dessa imagem inteira aqui, ou desse filtro aqui, da minha imagem. Depois eu só ordeno ela aqui, que no caso é a minha camada densa, a Fully Connect. Então, aqui o vetor dela, o vetor aqui do meu segundo filtro e o vetor do terceiro filtro, que é a mesma coisa do que está aqui. O mesmo processo do que acontece aqui nessa imagem aqui. Aqui a imagem aqui ilustrando, basicamente, né? Tem então a imagem aqui, as imagens. Passo aqui pelos meus filtros até reduzir ela aqui, deixar essas características. E no final, depois eu classifico ela, se é gato ou cachorro. Aqui explicando, né, basicamente, né, o que é convolução, que é o processo de passar o meu filtro na minha imagem original, isso que é a convolução. O filtro aqui é o kernel, né, que é o que passa aqui dessa minha imagem. O padding é o de quanto enquanto eu vou andar nesse filtro. Então, dado aqui uma imagem, eu vou andar de quanto em quanto aqui. Então, tenho 2 aqui. Vamos supor que o meu padding é 2. Então, eu vou andar de 2 em 2. Então, ou de 1 em 1. Então, a cada um quadrinho aqui eu pulo e vou andando aqui até pegar aqui, terminar de passar os filtros aqui em cada uma, extrair as características. Max pooling, depois que eu passar aqui nesse filtro, então, eu pego sempre o maior valor. Então, 0,33, desses 3 aqui, 0,56, desses 4 aqui, e assim por diante. E a Fully Connection é o meu vetor de característica mesmo geral. Então, depois que eu passei aqui, toda a característica que eu tinha aqui dessa imagem, eu tenho esse vetor final aqui. Então, esse aqui que é o Fully Connect. Aqui está a minha função, né, de ativação que eu comentei com vocês lá atrás, que é basicamente uma função que ajuda aí a rede neural aí a, vamos dizer, equilibrar os pesos. Ele ajuda aí, então, dado aí um valor de entrada, ela ajuda a equilibrar esses pesos para que a rede possa aprender. Então, isso aqui, no caso, aqui é uma das partes mais importantes de definir, né, para a nossa rede neural, para que ela possa aprender aí. Então, geralmente, esses três tipos aqui são os mais utilizados, né, de fonte de ativação. Cada uma delas tem esses gráficos característicos, né? Deixa eu colocar aqui em full screen. Essa aqui é a função escada, né? A gente não é usada tanto nesses problemas de Deep Learning, mais essas daqui. Então, eu tenho aqui a minha função relu, que se for menor ou igual a zero, é zero. Então, se o meu valor x lá for menor ou igual a zero, ela é zero. Se ela for menor ou igual a 1, ela é o próprio valor ali. Se for maior ou igual a 1, ela é 1. Aqui está a minha função da sigmoide, que ela é formada aqui, esse e esse aqui, tem um intervalo entre 0 e 1. E a função minha tangente hiperbólica, que basicamente é a sigmoide, mas com um intervalo entre menos 1 e 1. E geralmente, qual escolher? Geralmente, quando a gente está trabalhando com Deep Learning, com várias camadas, a gente geralmente escolhe na nossa camada sigmoide para a saída, e geralmente é ou relu ou tangente para as camadas ocultas, porque geralmente elas convergem mais rápido, geralmente. Então, geralmente a gente costuma colocar aqui na nossa camada oculta, essa é a nossa camada de saída. Aqui, agora eu vou mostrar para vocês a minha aplicação que eu fiz, né, que eu usei aplicando CNN, processamento de linguagem natural e Word2Vec, que eu usei para extrair informações de textos e classificar esses artigos científicos também, onde tinha alguma relação aí de câncer canino humano. Então, ou seja, se ali o meu artigo reportava um caso positivo de câncer canino humano, então é positivo, a classe no caso era 1. Se fosse ao contrário, se fosse alguma coisa ruim, então classificava ali no caso seria 0. Aqui vou falar um pouquinho rapidinho aqui de processamento de linguagem natural, né, que nada mais é do que algoritmos que ajudam aí a máquina a interpretar informações e textos não estruturados de determinado idioma, né? Então eu coloquei até aqui esse gifzinho aqui para ilustrar. Então basicamente a gente ensina a máquina a entender texto, vamos dizer assim, classificar, entender, dá até semântica também, dá para fazer isso também com processamento de linguagem natural. Aqui é o Word2Vec, até também que eu apliquei também, que basicamente é onde eu vou criar a minha semântica do meu texto. Então, dado que uma palavra, ele cria keyword embedding, que nada mais é do que palavras que referencia aqui a palavra,
no caso aqui, rainha, ou melhor aqui, cat, por exemplo. Então, eu tenho aqui várias palavras, os sinônimos da palavra cat, por exemplo. Então, ele cria aqui vetores de palavras semelhantes igual a cat. Depois eu passo para um vetor de dimensionamento, no caso aqui pode ser um PCA da vida. Aí ele reduz esse dimensionamento para poder criar aqui os meus vetores entre as palavras aqui, entre por exemplo, aqui mulher e homem. Então ele cria esses vetores aqui das palavras que estão mais perto ou mais distantes uma da outra. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu mostrar para vocês agora aqui a minha aplicação que eu fiz. Deixa eu só aqui um pouco correndo, senão não ia dar tempo. Então aqui, ó, a minha aplicação aqui não tá rodando local. Aí aqui, deixa eu mostrar rapidinho aqui o resultado final aqui. Aí aqui são os resultados do meu treinamento, da minha rede. Ele deu até um score alto de acurácia. Tanto na curva aqui de ROC, que bateu 90% de acurácia. A matriz de confusão também teve um bom acerto. Mas ele fica um pouco, vamos dizer assim, enviesado. O resultado está dando muito verdadeiro positivo. Por quê? Porque, como eu comentei antes, quando você trabalha com Deep Learning, você tem que ter quantidade de dados grande, geralmente, e bem equilibrado. No meu caso, eu tinha 6.000 artigos de artigo científico, com 6 colunas, mas só que eu tinha uma disparidade muito grande das minhas classes. Eu tenho aqui na minha classe positiva, eu tinha apenas 6.000 artigos, e na classe negativa eu tinha apenas 64 artigos. E foi o que eu tinha disponível, né, para poder treinar minha rede. Mas mesmo tendo pouca classe das duas, ele ainda conseguiu, aqui no resultado, acertar, por exemplo, a classe negativa. Então, ó, por exemplo, de 766 classes positivas, ele não errou nenhuma, acertou todas. Já das minhas classes negativas, ele errou 5 e acertou 3 no caso. Então, mesmo tendo pouca ali exemplo, ele ainda conseguiu acertar, mesmo estando um pouco enviesado. Ou seja, ele tem um potencial, então, para ter aí, claro, com mais dados, talvez um resultado melhor, para ter aí um resultado até melhor vamos dizer assim, mais certo, vamos dizer, mais positivo mesmo. Aqui é um word cloud das palavras que mais aparecia, top 100 palavras nos meus textos, nos meus artigos. Aqui também um gráfico de frequências também das minhas palavras. Aqui é um exemplo do WordVec também que eu apliquei também. Aqui alguns parâmetros mesmo em si do que eu apliquei aqui na minha rede do WordVec. E aqui é a minha arquitetura da minha rede, da CNN, de como ficou, o meu input, as minhas camadas de convolução, as minhas max pooling, até sair aqui no meu neurônio final aqui da minha rede que antes acontece a classificação. E aqui também mostra também a quantidade também de parâmetros que tem a minha rede. Então, eu rodei a Lácula aqui para treinar, e no final ela tem aqui 4 milhões e meio aqui de parâmetros gerados aqui, né, em cada uma aqui dessas camadas que foram geradas aqui, criadas. Então aqui, né, eu vou até pegar um exemplo de um texto aqui, por exemplo, que eu achei aqui de tratamento de câncer, né? Lembrando, tem que estar sempre em inglês, tá? Porque eu achei que eu treinei aqui essa minha rede, são todas em inglês, então tem que ser em inglês. Então eu copio aqui, por exemplo, que esse aqui é um site qualquer um que eu peguei aqui para tratamento de câncer, de algumas células cancerígenas. Aí eu coloco aqui, ele vai processar para mim. Ele cria aqui um vetorzinho aqui com a quantidade de palavras que tem. Aí no caso aqui eu faço todo o tratamento dela aqui por trás até chegar nesse daqui. Peraí, deixa eu ver. E aqui gera uma nuvem de palavras com as 50 palavras que mais apareceram no meu texto. Então aqui ó, mutação, tumor, enfim. Aqui no caso mostra também a frequência de palavras que aconteceu. E aqui também ele faz um resumo. Ele sumariza aquele texto. Então tudo que está aqui ele resume. Deixa só isso aqui para mim então. E aqui, por exemplo, o meu WordVec, se eu copiar, por exemplo, alguma droga aqui, por exemplo, e se eu jogar aqui, deixa eu ver se vai passar.
pesado. Se ele não encontrar, no caso aqui a palavra não encontrou, então dá para encontrar, mas, por exemplo, se eu colocar aqui câncer e colocar WordVec, isso. Ele vai criar para mim, então, um vetor onde vai ter as palavras ou as drogas, enfim, que tem mais correlação com o câncer mesmo em si aqui. Então, pode ser algum tipo de droga, algum tipo de tratamento, alguma coisa em si que ele cria aqui para mim. Eu não coloquei aqui para classificação, porque como ele está enviesado, então ele não consegue identificar se caso negativo ou positivo, então eu acabei não colocando, tipo, o valor do score aqui, se é positivo ou negativo, não deixei. Deixei mais mesmo, mostrar a mesma informação em si, do que ele extrai desse texto aqui que ele me deu, em si, que eu coloquei aqui. Então, dado um texto aqui, ele cria novo de palavras, resume para mim as palavras que mais apareceram. Se eu jogar aqui uma palavra qualquer que tem aqui nesse texto aqui, de alguma coisa, ele pode trazer as palavras relacionadas a ele, o que eu criei o vetor dele aqui na minha rede do lado do WordVec, que eu treinei. Então, basicamente é isso que eu fiz aqui do meu TCC, que eu implementei. Eu quero continuar esse projeto meu aqui, tem muita coisa para fazer nele ainda. Eu quero deixar ele melhorar ele, deixar ele com as coisas a mais aqui. Mas enfim, é isso. Passei rápido aqui o finalzinho, tem que dar tempo. Mas espero que tenham gostado de todos. Legal, cara. Eu tava com a mão levantada, tô esperando você terminar de falar, porque você tava na correria aí, né? Tá com tempo e tal. Mas é o seguinte, só uns comentários sobre isso que você falou de acurácia. Isso é muito importante, porque é comum a galera achar, nossa, minha rede ela tá acertando 98% dos casos. Mas isso é um quarto da história, se não menos, né? É muito importante você olhar outras métricas também. O tanto que você erra, falso positivo, falso negativo, né? E tudo isso é importante porque é o que você falou, cria viés na classificação, né? Beleza, se uma pessoa te dá um dado que ela sabe que é positivo, ela vai acertar quase sempre. Mas se ela te dá um dado que ela sabe que é negativo, ela pode errar muito, né? Então, assim, isso tudo depende se você tiver algum conhecimento do dado que está entrando. Porque se você não tiver, já fica complicado se você concluir alguma coisa, né? Você não pode confiar tanto assim. Então, portanto, assim, a gente às vezes treina uma rede, ela dá uma acurácia altíssima, mas as outras métricas ficam baixas. E aí é fazer ajuste fino, trabalhar, ver o que pode fazer no treinamento, se aumenta a quantidade de dados, se a gente altera um pouquinho aqui e ali, nos dados mesmo, para replicar eles, tipo, rotaciona a imagem, né? Sei lá, distorce ela um pouco, deixa preto e branco, coisas assim para melhorar isso aí. Tem várias técnicas que a gente pode usar, né? Mas é só um comentário que é muito comum. A galera ouve isso, não, minha rede acerta 98, não quer dizer nada ainda, né? Tem que ver outras coisas ainda. Sim, quando eu treinei, né, até falei, nossa, um valor legal, beleza. Aí eu fui passar nas técnicas de validação, né, ali, validação cruzada, curva ROC. Aí eu vi que estava muito baixo e tal, mas eu já esperava pela quantidade de dados quando eu vi logo os dados de primeira ali, as classes que eu tinha. Eu sabia que dá um valor baixo, mas eu fui até o final porque é o TCC que eu tinha que fazer, né? Então eu testei ali. Eu passei por isso também, cara. Meu TCC também foi com CNN. E aí até eu quase que eu entreguei ele correndo, meio pelos cocos, a verdade é essa. A gente decidiu, eu e meu orientador falou, não, aí eu adiei para o outro semestre e consegui dar mais atenção e tal. E aí a gente conseguiu resolver os problemas que tinha, né? Eu usei um monte de técnica, por isso que o meu TCC ficou enorme, porque ele basicamente foi um estudo do método, né? Sim, Tipo, sim. tudo que eu posso fazer dentro de CNN para resolver um problema de uma base que não tá boa e tal. Ficou mais sobre a técnica do que sobre o problema em si. Mas isso é legal demais, cara. O meu também foi bem, Trabalhoso, mas é legal. o meu também foi bem isso, porque eu peguei de um doutorado, eu trabalho tipo, com machine learning, usando um modelo estocástico com random forest. Eu falei, não, vou aplicar algo mais sofisticado com a tecnologia atual. Aí eu vi esse trabalho com CNN, eu até me surpreendi também, que geralmente a gente aplica em imagens, eu apliquei em textos. Aí eu apliquei, tal, eu vi que tinha um potencial, porque mesmo ali tendo poucos dados
da classe ali negativa, ele conseguiu acertar ainda 3, 5 ali em média. Até eu me surpreendi também. Aí, tanto é que eu fui até convidado também para dar continuidade nisso, né? Fazer até de mestrado, tentar melhorar isso, até botar também ali um translate também, que como eu treinei ela em inglês, e ele queria também algo em português também, eu pensei também em pegar tipo um texto em inglês, traduzir também em português, enfim, queria sumarizar ali. Até continuidade nesse trabalho também, que eu achei bem legal também. Pergunta, para finalizar minha participação Manda aí. aqui. Você treinou a rede inteira? Do Sim, começo ao sim. fim? Tudo do zero? Sim, do zero. Eu peguei do zero, fui pegando um pouco de cada aí, fui pegando parâmetros aí também de estudos, que não tem muita coisa ainda nisso ainda. A maioria usa a biblioteca do SciPy, se não me engano, que é meio que pronto isso daí, para ter do zero. Uma modelagem inteira eu fiz. E quanto tempo demorou para treinar? Porque o CNN costuma ser devagarzinho, né? Para Sim, treinar. como essa ainda não tinha tantos dados assim, eu coloquei para treinar, se não me engano, foi 10 épocas só. Foi 10 épocas, porque tava dando overfit muito rápido, tá aprendendo. Muito rápido. Porque como tinha muito de uma classe do que da outra, então, tipo, ela meio que decorava ali, vamos dizer assim, né? Eu comentei lá. Então, eu deixei pouca época em si ali, demorou acho que 2 minutos de treinamento, treino tudo no Colab do Google. Então, essa pelo menos foi tranquilo. Entendi. Depois eu animo conversar com você sobre isso, que eu tive que realmente investigar muitas técnicas para fugir disso aí. É chatinho. É chatinho mesmo. Então, Tentei de tudo. E até chegar onde eu queria, demorei bastante, cara. Não, eu também, tipo, eu tive um ano pra fazer esse TCC, eu fiz em 6 meses e, tipo, todo dia eu treinava, rodava uma coisa, treinava e ia. Eu falo que eu demorei bastante, mas eu fiz tudo em 3 semanas, sem dormir. Ah, bem isso, eu também. E é isso. Alguém tá com uma levantada aí, alguém tá com uma pergunta aí, não sei. Eu? Opa, Eu manda. tava esperando o Javi terminar É. a história dele. Eu só queria te perguntar, eu não sei se você falou ou não, porque a minha internet tá falhando aqui. Tá. Se você usou a Azure Machine Learning Studio, se você gostou, se você usou ou não, na prática real, porque eu usei só para estudos. E Ah, se no você caso. sabe que, pronto, sabe, lá tem um módulo que chama Tune Hyperparameters. No final, ele te mostra, dependendo do algoritmo que você usou, umas métricas só para avaliar, tipo, se você classificação, para mostrar accuracy, precision, recall, tudo isso. Entendi. Se você usou, se você gostou. Ah, no caso, eu não usei Azure, eu usei mesmo o Colab do Google, que é open também, open source lá. Aí eu rodei tudo lá usando o TensorFlow e o Keras. Então eu rodei tudo lá, na máquina deles lá no Google. Você acha que eles têm futuro, esse Machine Learning Studio, onde eles facilitam a vida? Assim, eu já mexi Sem muito muito pouco. código. Sim, eu já mexi muito pouco, mas eu creio que sim, né? Porque é, tudo onde a gente passa, as coisas estão ficando mais fácil, ainda mais sem codificar, só montar ali. E você poder tunar também e para parâmetros também é mais fácil, então eu acho sim que tem futuro, do que mesmo fazer assim na mão assim. Enfim, mas eu acho sim que tem futuro, sim. Valeu. Nada, alguém mais uma pergunta aí? Passei o final assim correndo assim pra dar tempo, senão não ia, mas é longo, é extenso, bem complexo. E é isso, galera. Foi mal pela correria o finalzinho aí, mas tema complexo aí, mas tudo certo aí. Então é isso, né, gente? Fechou? Agradecer o Alessio aí. Valeu, Alessio, pela empolgação de fazer a apresentação. Foi muito boa.